Africano e História, Ousmane Sembene. Temos aqui o prazer hoje de ter a professora Mônica Lima, nossa pesquisadora aqui da ANANCE de Fada, a nossa convidada, Janaína Oliveira, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Acabamos de assistir o filme lá no Ardi, a primeira produção do Ousmane Sembene. Estamos aqui ainda recuperando o fôlego, né? Tão maravilhoso que é essa discussão. E sem mais delongas, a professora Mônica fez essa introdução, né, da importância do cinema africano. Eu já passo a palavra à professora Janaína Oliveira. Muito obrigada por estar aqui. Fique à vontade. Eu super agradeço Mariana, agradeço Mônica, minha querida, professora que eu admiro muito. Quando eu crescer, quero ser como a Mônica. Agradeço, né, o convite de vocês, do grupo de estudos, né, do grupo de pesquisa. Fiquei muito feliz de poder compartilhar algumas informações sobre o Sembene e sobre o contexto do cinema africano, de um modo geral. É isso, né? Eu tenho uma trajetória com cinemas africanos, assim, que passa... eu acabei me tornando, em algum momento da minha trajetória, uma especialista, né, nas cinematografias africanas, não propriamente como um plano. Eu venho da história, Mônica sabe disso, eu venho, né, de um outro contexto, mas num determinado momento da minha trajetória aí, eu começo a trabalhar com as cinematografias africanas e, de alguma forma, também um pouco viver, digamos assim, as cinematografias africanas, né? Frequentando alguns festivais, algumas mostras, conhecendo cineastas. E daí eu comecei a passar filme para as pessoas e acabei ocupando esse lugar aí de curadoria em diferentes espaços, o que me levou para outros lugares e continua levando. Então, acho que a ideia que eu tive quando eu saí da história, estrito senso, para trabalhar com cinema foi uma das melhores ideias que eu já tive na vida. Não, gente, não que as pessoas tenham que abandonar a história, não é isso. Mas é porque também eu já estava num momento da vida que eu talvez não tivesse tão mais interessada ou disposta em algumas dinâmicas acadêmicas, enfim. Mas isso é uma outra conversa. Então, eu preparei aqui... vou compartilhar, peraí, um separador, uma janela. Uma janela, né? Alguém tem que... peraí, rapidinho. Eu tenho que me autorizar no meu próprio sistema. Rapidinho, só um segundo. Ai. Pronto. Agora foi. Será que... Vou fazer de novo, tá? Só um minutinho, desculpa. É porque eu vejo o aplicativo, mas eu não estou vendo... Não é possível compartilhar o ecrã. O Google Chrome... Ai, meu Deus. Eu já... tá. Entendi. Como uma guia, talvez? Compartilhar uma guia? Você está dizendo aqui que para eu compartilhar, vou ter que fechar o Chrome e abrir de novo. Então, assim, 2 segundos, tá? Só vou fechar aqui e já volto. Não fujam, não vão embora. Eu vou voltar. Só um minuto, tá? Sim. Professora Mônica, quiser falar alguma coisa aproveitar esse intervalo, a gente está gravando, né? Trazer sua voz aqui. Bem-vindo. A Janaína não retoma. Pois é, assim, e chegou a Janaína. Aí ela... Janaína, você está sem som. Você está sem som. Não, Janaína, eu queria um pouco só rememorar o que eu tinha falado no início, né? Só para você entender o que foi que eu já apresentei aqui, né? Eu fiz uma espécie de abertura a convite da querida Mariana Brax e do querido Carlos Franco Liberato, que é o outro professor que está aqui nesse encontro, e eu falei um pouco assim do cinema como fonte, o cinema como discurso, né? O cinema como
representação e assim, como é que vai esse início do cinema no continente africano, né? Mostrando que ele tinha lá, tinha uma coisa antes das independências, que era aqueles cinemas coloniais, que eram produzidos muitas vezes ali com uma interferência de africanos, mas que vai ter vamos dizer assim, um período de nascimento do chamado cinema africano, e que o Ousmane Sembène está justamente aí, né? Nesse marco fundador do cinema africano. E coloquei o quanto que esse início do cinema africano dialogava com a própria construção dos países africanos, né? Como vamos dizer, como unidades nacionais, vai estar dialogando também com a construção da própria história desses países. E terminei dizendo o quanto que esse cinema tem, ao mesmo tempo, um desafio e um diálogo com a questão da oralidade, né? Com as formas de narrar e de contar tão características da vida das sociedades africanas. Em síntese, foi isso, Janaína, que eu falei um pouco só para você saber, e deixei, olha, que eu disse e vou dizer agora na sua presença, para mim você é uma das maiores estudiosas e internacionalmente, nacionalmente do cinema africano que eu conheço. E assim, eu é que tenho o maior orgulho aqui de poder dizer, né, que acompanhei em parte a sua trajetória e acho que foi uma excelente... Inspirou, né? Ter trazido você aqui. Então é isso. Que bom que você está aqui. Bom. Não, super obrigada, Mônica, pela generosidade, pelas palavras e pela introdução que já contextualizou grande parte. Eu adoro essa sincronicidade ótima também das pessoas que vibram do mesmo jeito, que aí é isso. Tem várias coisas que eu vou falar aqui em algum sentido do Sembène que dialoga, né, com o que Mônica já acabou de... Né, fez aí na introdução. Agora, então, vou compartilhar, porque aí me ajuda a seguir. Eu não sei quanto tempo eu tenho, que eu esqueci, mas aí vocês me avisem, que eu acho legal ter conversa também. Eu basicamente montei um pouco em 2 momentos, assim, um pouco contextualizando, entrando um pouco mais nessas questões que Mônica trouxe, da relação do cinema africano e o lugar do Sembène aí, e pensando aí também o contexto dos cinemas mesmo, assim, porque isso é uma coisa também que eu acho sempre importante dizer, que a gente sempre fala nas cinematografias africanas e acaba dando essa ênfase, mas o importante também é entender que o Sembène, por exemplo, é um cineasta fundamental para a história do cinema como um todo, para a história do mundo, né? E não só... não apenas no contexto africano, né? Então, assim, a relevância do Sembène é preciso, né, que a gente também rompa também um pouco essas barreiras, né? Que se o mundo fosse outro, o Sembène seria muito mais conhecido e considerado. Esse é o meu primeiro ponto. E aí, deixa eu começar aqui, onde eu estava do começo aqui. Vou compartilhar aqui essa tela. Ela saiu sem querer. Acontece, né? Esse Google. São essas armadilhas dessa plataforma, cara. Isso aí. A gente considerou a plataforma porque é uma forma também da gente dialogar. Ela já chegou. É isso. Não, a gente está aí, está vivendo essa... Não sei o que aconteceu, que fechou tudo de repente, fechou aqui, eu abri o PowerPoint e fechou aqui, então vou tentar de novo. Espero que agora dê certo. Se eu sumir, eu volto, hein? Aquela assim, porque eu sou... A gente acredita, né? Estamos aqui. O que está acontecendo é que toda vez que eu abro o PowerPoint, ponho para compartilhar... Você quer mandar, de repente, você enviar esse PowerPoint e alguém apresentar para você?
Aí fechou tudo. Hein, Janaína? Pode ser. Nossa, fechou, tinha tudo super preparado, vários filmes, uns negócios, agora tudo fechou. Eu não sei. Eu vou tentar pela última vez. Se não acontecer, Mariana, eu já entro no Facebook e te mando por lá, ou se você quiser, eu manda no e-mail também, tá? Desculpa, gente, mas sei lá o que está acontecendo. O computador está se revoltando com o mundo do Zoom. Vou fazer o seguinte, em vez de eu abrir a tela inteira, eu vou tentar compartilhar primeiro, e aí eu abro a tela inteira lá. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Eu estava botando em tela cheia, e aí estava tentando compartilhar. Aí estava fechando. Agora vocês estão vendo? Oficine, Fórum Itinerante, começa aí. Tá sim. Acho que agora vai ficar direitinho em tela cheia e tudo. O Google Chrome, o Google Meet não deixa muita gente... Não consigo ver vocês e os slides tudo ao mesmo tempo. Ficou em tela cheia ou não? Não, né? Ainda não. Não, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora quase foi. Quase foi. Quase foi. Eu acho que eu tenho que ficar olhando para o slide para falar, porque senão, se eu mudar, vai ficar diferente. Acho que agora... Está dando para ver. Não, então, então aqui é para um pouco me apresentando, assim, essa é uma parte do meu trabalho com as cinematografias africanas e as cinematografias negras. Então, nesses dois links, tanto no Ficine quanto no Org, quanto nesse Linktree, tem aí uma reunião de coisas que eu venho fazendo. E aí eu sempre coloco no começo, porque depois eu esqueço de compartilhar, e as pessoas falam, mas você nunca fala. Eu falei, pronto, então é isso. Mas meu ponto era Sembene num contexto mundial, né? Vocês estão aí? Estão, né? Então. Estamos super aqui, É porque eu estou vendo só o meu slide, eu não estou vendo vocês. Não, fique... Se a gente perder você, a gente te avisa. Alguém me manda uma mensagem que eu vou ficar falando horas aqui. Não, tá ótimo, tá bom. Aí eu falava que era importante a gente pensar a cinematografia do Sembene, né, nesse contexto mundial. E eu dizia assim que se o Sembene Sembene não fosse africano, não fosse senegalês, ele estaria com certeza num panteão desses que desde sempre, quando a gente começa a entender ou se interessar por cinema, ou mesmo começa a ver qualquer coisa, né, no contexto mais assim, audiovisual, a gente saberia quem é o Ousmane Sembene, quem foi o Ousmane Sembene. E aí eu gosto sempre de começar com essa notícia que foi publicada no jornal Globo em 2007, quando o Sembene morre, né? E está lá. Morre o pioneiro do cinema africano. E aí, não é pegadinha do malandro. Só um minutinho. Oi. Você passou o slide? Porque ele não passou. Eu passei aqui, meu Deus. Então, para vocês? Você está no segundo slide? Estou no segundo slide. Não está indo? Não está indo. Aí você tem que sair do modo de tela cheia. Agora foi. Agora foi. Eu vou fazer. Vou deixar assim, sem ser tela cheia, porque dá esses lapsos mesmo. Agora está aparecendo. Pronto, que aí eu aumento. Vocês vão ter que ficar vendo meu negócio do PowerPoint, eu acho, então. Tá ótimo. Obrigada. Então, será que tem como exibir? Pronto, aí já melhora um pouco, né? Isso. Menos informação. E aí sai essa notícia no Globo, vocês estão vendo, conseguem ver? Morre Ousmane Sembene, pioneiro do cinema africano. Sim, estamos vendo. Tá, então tá bom. Agora que vocês estão vendo, me diga qual é o problema. Aí. Tem um problema, tá, gente? É real. E depois que eu contar qual é o problema, vocês não podem escrever para o Globo, para o G1, para corrigir, tá? Deixa assim. Alguém quer se arriscar e me dizer? Eu não estou vendo vocês, então vocês me digam se vocês estão... Alguma chance? Vocês estão aí? Então, né? Sim, mas ainda não identificamos o erro. O problema não é estar aqui, o problema é a ignorância mesmo. Oi?
Então, vou contar para vocês qual é o problema. O problema é que essa pessoa na foto não é o Ousmane Sembène. Essa pessoa na foto é o Gaston Caboret, que é um cineasta do Burkina Faso e que está vivão e vivendo, inclusive, até hoje. Eita! Então, eu não dei mais o Google nessa notícia, depois que... Tem um tempo já que eu não falo do Sembène, né? Mas geralmente quando eu falo do Sembène, eu vou lá e vejo se eles mudaram. Não, e continua igual. Então, por isso que eu estou dizendo, não deixa o G1 passar por essa vergonha, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que se fosse... Não tem a menor possibilidade, por exemplo, do Godard morrer e botarem a foto errada. Mas, da mesma forma como, acho que foi quando a Ruth de Souza morreu e botaram a foto da Eartha Kitt, assim, né? A Mônica falou sobre representação, né? Sobre essas dinâmicas. E esse é um exemplo clássico das questões que as pessoas negras, africanas ou afrodescendentes encontram, né? No universo da representação, quer dizer... esse tipo de coisa, né? Que não aconteceria com nenhum outro diretor, digamos, que faça parte de um mainstream do mundo do cinema. Eu acho que não aconteceria com nenhum diretor branco, para dizer a verdade, né? Você simplesmente colocar a foto errada, né? O texto está até ok, mas a foto está errada. Enfim. Seguindo aqui, então, essa é o comecinho. Esse é o Ousmane Sembène, então. Agora vocês já viram. Agora, vocês acabaram de ver o filme, então, se vocês prestaram atenção, ele está no filme também, naquele momento que ele no final, bem no finalzinho do filme. Na verdade, ele aparece no começo e no final. Ele é o professor da escola e a pessoa que fica traduzindo, né, para a mãe da Joana as conversas, traduz a carta. Não sei se vocês se lembram, mas ele aparece no filme. Tem alguns filmes dele que ele aparece, muitos não. Tem esse, no Mandab, ele aparece também. E aí a Joana, né, a Negra D. De um modo geral... poxa, que ruim que eu não estou conseguindo... Preparei esse slide só para hoje. Mudei ele, na verdade, ele tinha uma outra cara. Não vou conseguir mostrar direito. Vou tentar mais uma vez botar na tela cheia. Será que rola? Dá para ver assim? Tá ótimo. Pronto. Para ver sim. É porque fica melhor que assim, aquela barrinha. Então, assim, de um modo geral, né, quando se fala do Ousmane Sembène, se fala sempre da dimensão política, sociopolítica das suas obras, né? Sempre fala dessa questão do Sembène como um ativista, como um militante. Muitos textos, muitas referências falam dessa dimensão, dessa influência, né, do marxismo, né, e mais especificamente de um pensamento comunista, sindical até, na forma dele olhar o mundo. Tudo isso está presente, né? Ele é o cineasta mais estudado e mais conhecido das cinematografias africanas, né? E não é à toa que ele carrega o título de pai do cinema africano. Mas o que é interessante a gente pensar, e aí, né, isso vai estar presente, de um modo geral, na reflexão aqui, é que essa coisa dele ser o pai do cinema africano não é porque ele é o primeiro cineasta africano. Mônica já trouxe aqui um panorama dizendo, né, de como o cinema já estava presente no contexto africano, antes do processo de independência, como uma ferramenta, inclusive, do colonizador. E o Sembène, ele não é o primeiro cineasta africano a fazer um filme. Tem uma briga aí sobre essa coisa, esse pioneiro. Uma briga, assim, entre eles, né? Tinha, né? Tem um cineasta do Sudão, que se chama Gadala Gubara, que ele, na verdade, diz que ele é o primeiro cineasta africano. Ele faz um filme nos anos 50 ainda, 54, se eu não me engano. Enfim, mas aí o que importa nessa nomenclatura do Sembène, pai do cinema africano, não é tanto essa dimensão do pioneiro no sentido de primeiro, mas é o pioneirismo do ponto de vista da linguagem e do modo de fazer e da relação que ele estabelece, que ele consegue estabelecer
entre as culturas africanas, ou questões centrais das culturas africanas, e o cinema. E aí, né, conectando, né, falei que a gente estava em sintonia, eu e Mônica, né, que eu estava em sintonia com ela, a questão da oralidade, né, uma das questões que atravessam, digamos assim, que vão colocar o Sembene nesse lugar do pai do cinema africano, tem uma dimensão política, que eu vou falar aqui, de como ele articula politicamente não só o que a gente vê na tela, mas como ele vai estruturar o campo do cinema no continente, né? A participação nessa construção, não só da possibilidade de fazer filmes, mas de exibir os filmes, de circular os filmes, de que as pessoas tenham acesso aos filmes. Mas, assim, num primeiro momento, eu queria chamar a atenção para essa outra dimensão, que é a dimensão dele como cineasta, como artista, nessa, digamos assim, transposição, pode usar essa palavra, né, de diversos aspectos das culturas africanas para o cinema. E ele mesmo se intitula como um cineasta, né? Ele vai fazer essa metáfora, né, do cineasta como griot, né? E aí, muito claramente, entendendo também, a gente aqui no Brasil, né, acabou que griot se popularizou, no Brasil não, acho que no mundo de modo geral ocidental, mas aqui muito, né, no nosso movimento da 10639, a gente fala muito da questão do griot e tudo, mas a gente também um pouco, eu acho sempre que a gente deu uma folclorizada nessa imagem do griot, assim, como se fosse um sábio que estivesse num lugar, quando, na verdade, o griot ele tem uma função social. E quando o Sembene associa o griot, o cineasta, ao griot, ele está também fazendo, digamos assim, essa chamada, quase que na mesma medida que o griot tem uma função social, né, ele exerce um papel na sociedade, ele tem um dever para com a palavra, para com a memória. Eu acho que a essa altura da vida vocês já leram o texto do Ampate Bar, Tradição Viva. Se não, é bom ler, para pensar sobre essas diversas relações, né, com a palavra, né, enfim. E quando o Sembene faz essa chamada, é nesse sentido também, né? Eu estava aqui ajeitando. Aí tem uma foto dele no set, se eu não me engano, esse é o set da Negra D, né? Aqui em cima, e aqui é num FESPACO, que é um festival que acontece em Burkina Faso, que é o segundo festival mais antigo no continente africano e talvez o mais tradicional até hoje, no momento que ele está numa conversa com John Singleton, que é um cineasta estadunidense super importante, foi o primeiro cineasta a concorrer a um Oscar, né, com o Boys in the Hood, né, que é um clássico também do cinema negro estadunidense. E é um momento também do encontro da diáspora. Eu coloquei essa foto do John Singleton aí, porque esse é um momento super político do FESPACO, dessa presença de vários cineastas estadunidenses lá. E é um momento também que o Mantia Diawara vai fazer, que talvez um dos maiores estudiosos, assim, um dos clássicos dos estudiosos nos estudos do cinema africano, e que também faz alguns filmes documentários, e o Mantia faz esse filme junto com Ngugi wa Thiong'o, que é um escritor também que eu acho que talvez vocês conheçam, keniano. Então, ele e Thiong'o fazem esse documentário que se chama o Making of do Cinema Africano, né? Making of é essa expressão que fala dessa coisa de construção, né? Então, a construção do cinema africano. Obviamente que é um filme sobre o Sembene. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que eu vou botar o fone, que sim. Estou gritando. Porque eu estou escutando muito barulho apesar de eu morar num lugar relativamente calmo, sempre que eu ligo o Google Meet, o Zoom passa carro na rua. Enfim. Agora está melhor. Vocês estão me ouvindo? Acho que agora está melhor, né? Agora eu estou me sentindo mais focado. Então, vou tentar passar o slide aqui. Mudou o slide? Não. Que saco, gente. Sai da tela cheia. Ai, vou sair da tela cheia. Pronto, mudou. Dei uma desconfigurada. Aí aqui é uma imagem de uma estátua do Sembene, que eu vou voltar para ela depois. E aí uma tradução bem tosca, gente, que eu não sei se está boa, que eu meio que traduzi correndo, de trecho de uma entrevista dele com a Françoise Paf, que é também uma
uma pessoa que super, né, importante nesse campo dos estudos de cinema africano, que ele vai dizer assim: o cineasta africano é como um griot que é semelhante a uma menestrel medieval europeu de aprendizagem e bom senso. Não sei se essa melhor tradução está boa, não. Que é o historiador e o raconteur, né, o contador de histórias. A memória vive a consciência do seu povo. O cineasta deve viver dentro de sua sociedade, dizer que vai mal dentro da sociedade. Por que o cineasta tem tal papel? Porque, como muitos outros artistas, ele é talvez mais sensível do que outras pessoas. Os artistas conhecem a magia das palavras, sons e cores e usam esses elementos para ilustrar o que os outros pensam e sentem. O cineasta não deve viver isolado em uma torre de marfim. Ele tem uma função social desafiadora a cumprir. Então, o cinema, né, os filmes do Ousmane Sembène, que a gente vai ver aqui que ele tem uma longa carreira, né? Ele vive relativamente bastante, assim, né? Podia ter vivido mais, mas e ele faz uma quantidade considerável de filmes para um contexto, né? Para o contexto africano, ele produz bastante ao longo da vida, quer dizer, não digo bastante, mas ele produz ao longo da vida, assim, ele vai produzindo, né? Aí é uma outra foto dele, e embaixo a gente tem 3 cartazes de documentários sobre o Sembène, talvez os mais importantes. Tem outros que foram feitos, mas tem esse, né, o making of do African Cinema, do Mantia Diawara e do Ngugi wa Thiong'o. Tem esse O Sembène, que é do Souleymane Cissé, que é quase que um tributo, homenagem, assim, que eles eram amigos e também brigavam muito. Souleymane Cissé, que é um cineasta do Mali, também super importante. E tem esse mais recente, que acho que teve no Netflix ou na Amazon Prime, circulou bastante aqui no Brasil, que é esse Sembène, eu não sei como é que ficou em português, uma história inspiradora sobre o pai do cinema africano, do Samba Gadijo, que foi alguém que acompanhou o Sembène bastante ao longo da vida. Então tem, assim, né, tem uma certa, digamos assim, documentação audiovisual. E o Sembène, que eu acho que é uma coisa que é interessante, que está aqui, né, nessa coisa do pai do cinema africano, e um pouco refletida nessa citação que abre o documentário do Diawara e do Thiong'o, é que é essa relação que associa o Sembène, a presença dele, a existência dele, mas aí, no caso, ele está falando diretamente da presença, né, como a própria presença do cinema africano. Então, quer dizer, o lugar que ele vai ocupar como pai do cinema africano diz respeito também à postura que ele tinha, né? O lugar de articulação de mundo, né? De criação de mundo, né? E aí eu acho super bonita, a tradução também é meio que minha, nessa mesma linha tosca que vocês acabaram de ver. Diz lá o Mantia Thiong'o, né? O que é a África? Para mim, disse o poeta, nós nos perguntamos o que é o cinema africano. Isso é a abertura do documentário, né? Então, fomos em busca do cinema africano, desembarcamos em Ouagadougou, Burkina Faso, que é onde acontece o FESPAC, o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, que eu já mencionei, onde a cada 2 anos milhares se reúnem para celebrar as imagens africanas. Enquanto nos misturávamos com os realizadores, os trabalhadores de mídia e o povo burkinabé, ficou claro que, para nós, a pessoa que simbolizava a luta para fazer o cinema africano era o Ousmane Sembène. Sua presença era sentida em outro lugar, em todo lugar. Então, essa ideia do Sembène como essa figura, né, que vai ocupar esse espaço. Aqui tem alguns dados biográficos do Sembène, né? Ele nasce em Casamance, em Ziguinchor, Casamance, no Senegal, numa comunidade pesqueira, né, perto da praia. Um outro momento importante na vida é que, e aí, já pensando, peço que vocês guardem essa informação, pensando um pouco também já no A Negra D, ele vai para Marseille, na França, trabalhar como estivador no Cais do Porto. Eu dou uma pulada e falo, já boto a parte que ele vai virar cineasta, né? Mas tem aí uma coisa, né? Do momento que ele é estivador para o momento que ele vira cineasta, tem um hiato, que é o momento... Ele sofre um acidente de trabalho, ele fica um tempão internado, e depois que ele fica esse tempão internado, o que ele faz enquanto está internado é ler bastante.
E aí ele começa a escrever também, né? Antes de virar cineasta, o Sembene vira escritor. Eu não sei se vocês conseguem ver, aqui tem alguns dos livros dele, inclusive onde está o roteiro do A Negra D. Esse aqui é Os Pedaços de Madeira de Deus. Aqui é o... Eu estou mostrando na câmera, não sei se vocês conseguem ver, mas enfim. O voltaico, que é voltaic, é como chamava os burkinabés, né? Antes, quando era alto-volta. E aqui também o livro que vai dar origem ao Mandab, que é o primeiro filme que vai ser falado em Wolof, né? E que, né, ele escreveu também. Ele tem outras coisas publicadas, mas eu aqui comigo só tenho esse. E aí, quando ele, dessa incursão literária dele, né, ele chega à conclusão, e aí é o momento também do encontro, nesse momento que ele está trabalhando como estivador no Cais do Porto, é um momento de formação, digamos, política, né, do sindicato, do marxismo, de um pensamento comunista, né, de um desejo de transformação do mundo, e do encontro com o cinema como a ferramenta de intervenção no mundo. E aí, nesse momento, né, que ele vai atrás do cinema, de alguma maneira, ele consegue essa bolsa nesse Instituto Gorky, que é um instituto clássico assim, na formação de cinema na antiga União Soviética. Muitos cineastas africanos estudaram lá, por exemplo, a Sara Maldoror, que talvez vocês conheçam, que é da mesma geração do Sembene, também. Inclusive, ela estava nesse instituto mais ou menos na mesma época, mas eles não eram amigos. Tem alguma coisa nessa história que eu não sei ainda, mas ela nunca dá muita ênfase. Toda vez que perguntam para ela, você estudou lá na época do Sembene? Ela fala, sem dar muita ênfase. Então, a gente já sabe que aí tem uma treta, mas que a gente não sabe qual é ainda. Mas vamos descobrir algum dia. O Abderrahmane Sissako, por exemplo, que é um cineasta mais contemporâneo, mais novo que o Sembene, também estudou lá, enfim, outros estudaram por lá. E aí ele volta do Senegal, da União Soviética. E aí a União Soviética, é interessante a gente pensar essa relação também, né? Que essa geração de cineastas, esse começo do cinema africano se dá nesse contexto desse mundo, então, da Guerra Fria, né? Um mundo bipolar. E aí a gente percebe também como a União Soviética, na verdade, participa, né, dessa articulação, desse surgimento, vou botar assim, desse florescimento dos cinemas africanos, nesse momento aí, no pós-independência. E aí ele retorna para o Senegal com uma câmera de 16mm e faz o seu primeiro curta-metragem, que é o Carroceiro, né? O Boron Charret, né? E esse momento também é o momento que ele vai lançar o Voltaïque, que é esse livro onde está a história, né? O conto que vai gerar o roteiro de A Negra D. Bom, aí eu vou pular algumas coisas, falo do Mandab aqui, falo do Agadugu. Porque aí ele lança a Negra D, tá? Eu vou voltar depois, como eu vou falar um pouco analisar a Negra D, eu só vou dar algumas informações para a gente entender esse contexto pai do cinema africano e a articulação política que ele faz. O Sembene, então, ele vai atuar nessa formação, né, de pensar esses circuitos de distribuição, né, vai trabalhar para a criação do FESPACO, né, que essa semana de filmes de Ouagadougou vai ser, então, a origem do FESPACO, né, vai acontecer 2 vezes como Semana de Cinema de Ouagadougou, depois vai se transformar em Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou. E no ano seguinte ele trabalha junto com outros cineastas também na criação da Federação Pan-Africana de Cineastas. E aí, pensando na dimensão histórica, e Mônica pode ajudar nisso, né? Ela sabe muito mais do que eu, né? A gente percebe que há no gesto desses cineastas, e o Sembene muito à frente disso, ele junto com o Tarcher, que é um crítico de cinema da Tunísia, que vai criar o primeiro festival de cinema africano, que é a Jornada Cinematográfica de Cartago, que surge em 66. Os cineastas, enfim, que aí não são só cineastas, mas os cineastas, os críticos e até mesmo o público do cinema africano, porque isso é uma coisa interessante, que esses cinemas, tanto a Jornada Cinematográfica de Cartago quanto o FESPACO, eles surgem, a origem de ambos os festivais são em ações cineclubistas.
Então, estou querendo dizer, isso é uma coisa que sempre me intrigou, porque eu sempre ouvia dizer que o Sembene tinha lá trabalhado para a criação do FESPAC. Quando eu fui investigar isso, eu falei assim, mas espera aí, quem é que estava fazendo isso? Na verdade, já havia uma iniciativa de cineclubismo muito forte em Burkina Faso, em Ouagadougou, e foi, nesse contexto que eles acabam indo para o Ouagadougou. Por quê? Porque no Senegal, o Sembene tem uma rixa, tem uma briga com Leopoldo Sédar Senghor, que é o então presidente no Senegal do pós-independência e vai ser por uns bons 20 anos, 20 e tantos anos. E o Senghor não permite, por exemplo, que essa articulação do cinema aconteça no Senegal. E por isso que eles vão para o Ouagadougou, porque estavam se buscando um lugar abaixo do Saara que pudesse, assim como tinha Cartago, o Jornada de Cartago na Tunísia, a gente pudesse ter abaixo do Saara, então, um festival que fizesse essa articulação pan-africana. Tudo bem até aí? Eu dizia que o Chalouf, ele é um cineasta documentarista tunisiano, e eu gosto muito do trabalho dele, porque o trabalho dele, ele é um documentarista do cinema africano. Ele tem esse filme sobre o Tahar Sheriar, ele tem um filme sobre o FESPACO, ele está fazendo um outro filme agora, que é sobre um outro cineasta do Camarões, que é super importante, que tem os filmes mais bonitos que eu já vi na vida, que se chama, o cineasta se chama de Congue Pipa, e o filme se chama Munamoto, mas se escreve Munamoto. Mas, enfim, o que eu acho interessante nessa conversa, eu quis mostrar para vocês, é porque eu acho que ela condensa e ela consegue dar uma dimensão, ainda bem que tem legenda, como a Mariana falou, dessa articulação política, dessa construção, né, dos espaços para o cinema africano, né? Mas ainda de um desejo pan-africano de construção de mundo, né? Então, pensar também que esse cinema se desenvolve realmente na mesma alinhado, entrelaçado aos modos de pensar a política africana no continente, né? E o desejo de ligar, né, o sul e o norte, o acima e abaixo do Saara, de criar festivais em outros lugares. E o Sembene está nesse lugar, né? Vou parar de compartilhar aqui agora. Está nesse lugar dessa articulação, né? Então, o título de Pai do Cinema Africano se relaciona também com isso, mas se relaciona também com as questões cinematográficas, né, propriamente ditas. Aí vou voltar para o slide aqui e já vou passar, né, entrar um pouco para o contexto do A Negra D. Aqui, só para vocês terem uma ideia, tem uma lista da filmografia do Sembene, que começa em 62, né, e vai até 2004, um pouco antes dele morrer. A maior parte dos filmes são de longa-metragens, isso é uma coisa para se destacar. Aqui ele está nessa foto com Paulin Vieira, que é, digamos assim, também pioneiro anterior ao Sembene, mas ele vai fazer o primeiro, que é considerado o primeiro filme africano, que também não é o primeiro, que a gente já entendeu que esse negócio de primeiro é uma questão meio política também, né? Mas ele vai fazer um filme que se chama África Sob o Oceano, ele tem um grupo de cineastas, ele faz em Paris esse filme, porque é uma questão política que a França... Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo o slide? Ai, gente. Agora foi? Ai, meu Deus. Essas ferramentas... Então, ele está aqui, o Paulin Vieira, aqui o Sembene. Eu estava dizendo que o Paulin Vieira é um dos pioneiros, ele faz esse filme que se chama África Sob o Oceano, mas ele faz esse filme na França. Por quê? Porque havia um decreto desde 1934 nas colônias francesas no continente africano que proibia a realização de filmes por africanos.
né? Para alguém realizar algum tipo de filme no continente, nas colônias francesas, era necessário ter autorização do chefe da colônia, né? O chefe local, né? E ter alguém acompanhando, e tem todo o enredo. Então, os africanos, né, os senegaleses, enfim, todos os africanos da África do Oeste não podiam, que é onde estão as maiores, né, uma parte das colônias francesas, né? Não podiam ter autorização para fazer os filmes. Então, assim, o Paul Vieira vai fazer esse filme em Paris, e o Sembène entra nesse nível também do pioneirismo, porque ele vai rodar o Borrão Sarret, o carroceiro, em Dakar, né? E depois ele vai fazer a Negradê em Dakar também. Deixa eu ver se eu consigo passar os slides, né? Aqui tem um pouco das informações sobre a Semana de Cinema, sobre a FEPACI, mas eu acho que a fala do Tahar Sheriat já resume. E aí, uma outra coisa que eu acho que traz o Sembène, antes de falar da Negradê, né, para esse lugar de fundadores e pai do cinema africano, diz respeito à relação que ele vai ter com a própria história do cinema africano. Por exemplo, no FESPACO, ele vai criar um ritual. Tem um lugar em Burkina Faso, que é onde acontece o FESPACO, no Ouagadougou, que chama Praça dos Cineastas. E nessa Praça dos Cineastas tem uma escultura, está vendo aqui em cima, que parece assim, um rolo de câmeras empilhados, mas que virado parece uma câmera, mas que também parece uma arma, né, de uma bateria assim, antiaérea, né? Então, assim, é literalmente uma escultura que vai falar dessa função do cinema como uma arma. E ele criou um ritual, que todo ano do FESPACO as pessoas dão as mãos e dão a volta nessa escultura, falando e fazem testemunhos sobre essas pessoas que fizeram a passagem, que fazem parte dessa história. Então, tem esse gesto de celebração. E quando ele morre, fazem o mesmo, que é o que está nesse vídeo, que eu não sei se vai passar aqui, eu vou tirar o som e vou deixar passando enquanto eu falo, que em 2009, né, ele morre em 2004, e depois aí... Acho que isso. Aí depois fazem esse mesmo gesto. Essas são imagens do FESPACO, e aí as pessoas dando a volta, né, ao redor dessa estátua, e inaugurando também a estátua que vocês viram, né, que é a estátua dele, que fica em frente à Praça dos Cineastas. E aí, né, esse outro cineasta está contando exatamente dessa tradição de se saudar, né, os cineastas que fizeram a passagem e de contar essa história. E é o momento, então, que eles inauguram a imagem, a estátua do Ousmane Sembène. E uma outra tradição, que é que todo ganhador do FESPACO, ou uma parte deles, ganham essa estátua aqui, né, em frente. E é curioso que o Sembène nunca ganhou o prêmio no FESPACO, mas ele é o primeiro, reiterando esse lugar dele de pai de cinema africano. Tem algum comentário? Vocês querem? Vocês podem me interromper, gente. Além de para falar que não está funcionando o som e que não estão me vendo, pode falar também, por favor. Tá? Então, ele vai começar a fazer filmes em 62, e aí a gente entra no universo de pensar o Sembène cineasta, e a questão dele, né, não só esse papel sociopolítico, né, político, social, cultural, esse lugar de ativista mais, digamos, para fora das telas, para pensar ele ativista dentro, talvez, das telas. Como a gente entendeu, os filmes têm uma função de ser. E aí, nesse slide, eu não vou entrar na análise do carroceiro, mas tem 2 pontos fundamentais nos filmes do Sembène, que a gente já faz o gancho para pensar o que está na Negradê também, que é nesse momento, então, do pós-independência e nesse momento da reconstrução das identidades africanas, né, nesses países que surgem, né, com o fim das colônias, né, uma das pautas é sempre tanto a descolonização política como a descolonização das mentes, como vai falar o Ngugi wa Thiong'o, né? E aí o cinema como essa ferramenta fundamental na descolonização das mentes, para dentro e para fora, tanto dos africanos, e aí isso é uma coisa também importante na obra do Sembène,
né? Tanto pensando para dentro, mas também pensando para o mundo. E um dos pontos centrais, por exemplo, que a gente pode destacar no modo de fazer cinema do Sembene, desses primeiros anos, é a afirmação da subjetividade dos africanos. Então, o primeiro ponto, talvez, é afirmar que os africanos são pessoas. Pode parecer meio assim, né? Não importante, mas esse é um ponto central, né? Porque se a gente pensar que, historicamente, a relação do Ocidente com o continente foi uma relação que exatamente retirou a humanidade, né? Tornou menos humano, né? Mais objeto, mais coisa, né? Para trazer aqui lá a forma de falar do Chalub, quando ele está falando da escravidão no Brasil, né? Do escravizado como coisa. Então, tanto que os personagens dele, tanto nesse primeiro filme quanto na Negra D, que vocês acabaram de ver, o que a gente ouve o tempo todo, ou em grande parte do filme, é o pensamento, são as reflexões, tanto da Diwana quanto do Carroceiro, que é o personagem principal desse outro filme. E aí, nesse slide, tem uma observação, que é uma observação também pensando assim sobre os modos de fazer cinema, que aí a gente está no contexto, né? Do mundo bipolar, do primeiro mundo, do segundo mundo, da emergência do terceiro mundo. E no terceiro mundo, assim, né? Aqui do nosso lado, na América do Sul, no Caribe, né? Tem também uma emergência de um cinema que vai se denominar terceiro cinema, que vai falar de uma outra forma de fazer cinema, ter o cinema do povo para o povo, o cinema como uma arma da revolução, como acontece em Cuba, né? Depois da independência cubana, a primeira instituição que se cria é o Instituto de Cinema. Em 1975, quando Moçambique se torna independente, a primeira instituição que se cria é a instituição de cinema. Aí você vai falar, mas eles então eram cinéfilos? Não, o cinema é uma arma da revolução, né? O cinema como esse lugar. E tem aí nesse gesto também um modo de fazer cinema, de falar do povo para o povo, de mostrar o povo para o povo, os africanos para os africanos. Tem um modo de contar a história, que é uma das virtudes, eu acho, que fazem do Sembene genial. E ele vai definir o seu método de fazer cinema como um cinema de mégotage. Mégot, em francês, é a guimba do cigarro. Mégotage é o ato de você juntar uma guimba na outra para fazer um cigarro inteiro. Eu não fumo, mas quem fuma sabe o que é isso. Chama desespero. Você quer fumar, não tem cigarro, você junta o que você tem para fazer um cigarro novo. Né? Então, quando ele faz esse paralelo e diz que o cinema dele é um cinema de mégotage, ele, para mim, e esse talvez seja um dos meus pontos, umas questões, para mim, mais relevantes e mais geniais no que ele está falando e no que ele está fazendo, ele está reformulando toda a reflexão sobre a escassez, sobre o não ter as coisas. Quer dizer, o cinema ele é uma ferramenta, ele é uma técnica eurocêntrica, ele surge na Europa, ele se torna popular nos Estados Unidos, é uma indústria, ou seja, você precisa de dinheiro para fazer funcionar, mas o que ele vai estar falando é que não é só que sem aquilo você também faz. Isso. Mégotage fala de uma limitação, obviamente, financeira para fazer as coisas. A Negra D, o filme que vocês viram, no plano dele inicial, era um filme colorido, que ele não tinha dinheiro para fazer colorido. Era um longa-metragem, que ele não tinha como aprovar um longa-metragem, por isso que tem 60 minutos, 59, 60 minutos, né? Então, assim, essas limitações, essa dimensão da escassez, é claro que ela existe, mas o cinema de Mégotage, ele aponta para uma outra coisa. Ele aponta para o gesto de que são outras histórias, e que o modo como ele faz o cinema é o modo possível para as histórias que ele quer contar, né? Há, então, um deslocamento da linguagem, né? Esse modo hollywoodiano, super estruturado de se fazer cinema, claro que os africanos podem fazer filmes com eles, mas é também a conversa que o Sembene está propondo, é um deslocamento, quer dizer, que para as histórias que ele quer contar, ainda que isso seja a limitação financeira, óbvio, seja uma questão, a forma como ele conta as histórias
lida de outra maneira com isso. Quer dizer, é quase que como... Aqui na América Latina, eles vão falar do cinema imperfeito, né? Mas a imperfeição não é porque falta, não é porque está errado, é porque a maneira de pensar essas realidades não pode ser pensado no mesmo padrão que um cinema hollywoodiano. Não sei se isso fica claro, mas o que eu quero dizer é que há um deslocamento epistemológico aí, está dizendo para você uma outra coisa. Está dizendo que a forma de fazer cinema no continente africano não é a mesma forma de fazer cinema no mundo eurocêntrico. E que isso não é um problema. Na verdade, é assim que as soluções se encontram, porque é assim que se cria um diálogo, né? E aí a coisa da oralidade, da subjetividade, das soluções que ele vai criando, né? Para isso, dialoga com essa dimensão. Não sei se ficou claro, mas é um ponto que a gente pode falar depois. E aí, por fim, vamos à Negra D. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, ou se eu vou falando e você manda eu parar de falar, Mariana, alguma hora. A Negra D, que é esse filme que ganhou prêmio em Cannes, né? E que vai projetar não só o Sembene, mas o próprio cinema africano para o mundo, assim, né? Nesse momento dos anos 60. E aí o Manti, ele vai falar disso, né? Vai falar disso no documentário, não, vai falar num depoimento que está no filme do Samba Gadis, né? Que nessa transformação da linguagem cinematográfica que o Sembene promove, né? Se você olhar a maneira como os africanos eram representados nos filmes, ninguém prestava atenção na sua humanidade. Sembene veio para o cinema, inventou uma nova linguagem, que é isso que eu, né, estou falando desse cinema de Megotage, para representar o povo negro, né? Isso começa em A Negra D. Então, o filme, o A Negra D, ele faz esse marco inaugural dessa maneira, digamos assim, né? De se contar, né? Da linguagem cinematográfica africana, né? Tá baixo o volume ainda, gente? Tá baixo? Quer que eu volte para coisa? Fala comigo. Tá ótimo, às vezes é só para mim também. Tá. Eu vou colocar bom, de novo. Tá ótimo. Hoje, que maravilha, tá riquíssimo, Janaína. Quando você tiver disposição, eu estou interessadíssima. Agora, tá melhor? Tá pior? Tá igual? Não sei o que acontece com esse Google Meet. Está me boicotando hoje. Então, vou seguir com o fone, tá? Se ficar ruim, fala. Aí, o que ele vai dizer, e é um pouco isso que eu estava trazendo, né, antes, com essa ideia da megotage, que é isso, né? Dessa forma, então, inaugural de fazer as coisas. Então, o Sembene, ele ocupa esse lugar do pai do cinema africano por isso, super por isso. Quer dizer, eu sempre apresento a parte política antes, assim, mas para entender que há essa construção desse lugar de referência, mas não é só essa parte política, porque acho que muitas das análises que fazem sobre a obra do Sembene acabam muito focadas nessa dimensão sociopolítica, e a gente pode falar até pedagógica que os filmes têm, mas a questão também é que isso faz parte do cânone do cinema ocidental que desqualifica o cinema militante, o cinema político, o cinema ativista, como se fosse algo esteticamente inferior, né, do que o cinema, digamos assim, de arte. Quer dizer, essa dicotomia entre arte e política, entre um cinema autoral e um cinema político ou sociopolítico, isso é uma divisão do cânone ocidental. Então, também é deslocar esse cânone que desqualifica ou vê como uma forma menor de arte cinemas que têm claramente uma intenção, né, política, como se o cinema autoral também não tivesse uma intenção. Quer dizer, na verdade, é só aquilo que o cânone valoriza ou desvaloriza, dentro de uma lógica autoral, que é o que faz parte, digamos assim, daquilo que vai se constituir na Europa a partir de um determinado momento, aí dos anos 50 e tal, que também nem é a nossa pauta aqui, mas o que eu quero destacar é que muitas vezes esse não enquadramento do Sembene num contexto mais amplo do cinema, no sentido de exaltar sua genialidade, porque para mim a palavra é essa, que ele é brilhante naquilo que ele se propõe a fazer, tem muito a ver com isso, né? Com
o atravessamento, a presença, digamos assim, ou a intenção claramente política em absolutamente todos os filmes que ele faz. Nenhum filme do Sam Bain tem um devaneio, tem assim, né? É tudo muito direcionado para a conversa que ele quer estabelecer naquele momento. Mas isso é um gesto inaugural e merece ser louvado. Então, aqui, inclusive, na fotinho, tem um momento que ele aparece, na porta da Escola Popular. Gente, nada por acaso. No Mandab, que é o filme, que é um filme, inclusive, vai ser um longa-metragem a cores, que é falado em Wolof, e é basicamente a história de um homem em Dakar, no Senegal, né, que precisa receber um dinheiro que vem que o sobrinho manda do exterior. Só que ele não tem documentos. Por quê? O mundo pós-independência que vai exigir que as pessoas tenham documento. Ele não tem documento, mas todo mundo conhece ele, que é uma pessoa super conhecida, tradicional, aqui na localidade onde ele vive. Só que quando ele vai no correio, ele não consegue receber porque não tem documento, e o filme é toda a saga para ele conseguir tirar os documentos. E aí tem todo um diálogo com o Senghor, com a questão do francês, que ele vai falar isso desde o carroceiro, que é botar a língua como esse lugar da desconfiança, da traição, do lugar onde eles são, digamos assim, enganados pelo colonizador, enfim, que também está no Negradê, de alguma maneira. E aí a questão toda, no Mandab ele aparece, ele é o cara que está no correio fazendo a tradução para as pessoas que precisam mandar as coisas para a França, e obviamente não sabem escrever ou falar francês, e ele fica lá fazendo isso. Só que na mesa dele, é muito bom, gente, eu recomendo vocês verem esse filme. Na mesa dele, onde ele trabalha, tem um pôster do Che Guevara, enorme, assim. Então, você vê o Sam Bain escrevendo cartas com seu cachimbo, não sei o quê, e um pôster do Che Guevara, assim, né? A sutileza não é propriamente assim a pauta, mas enfim, vamos seguir aqui. E aí ele faz então esse filme, né? E a Negra D representa esse marco inaugural, assim, né? Deixa eu ver o que tem depois aqui, que eu nem me lembro. E aí tem a Toni Cade Bambara, que é uma ensaísta, escritora estadunidense, que talvez acho que dentre as críticas de cinema, né, de cinematografias negras, até ela não só escreve sobre cinema, mas escreveu bastante, né, sobretudo sobre o cinema negro nos Estados Unidos e tal. Mas a Toni Cade Bambara, ela vai chamar a atenção, por exemplo, pensando as questões estéticas aí, né, e revolucionárias do Sam Bain, assim, por exemplo, como ele vai pensar a questão do espaço. Né? E aí ela traz uma citação do Sam Bain que está no filme do Mancha. Eu, infelizmente, não tenho esse filme com legendas em português, senão compartilhava, só com legendas em inglês. Talvez alguém tenha aí nos modos alternativos de acessar, né, os filmes. E que o Sam Bain vai falar exatamente disso, né? Que em Hollywood, o espaço que você vê no cinema ele é super reduzido, tudo se reduz ao gesto, né? Tudo uma vez que você estabelece um ambiente onde aquilo se desenrola, tudo passa a ser focado na personagem. Você vê muito pouco do que está em torno, você vê muito pouco do espaço. O espaço é uma coisa super reduzida na tela, né? E aí ele vai falar, e aí a Toni Cade Bambara está chamando a atenção para isso, né? De que, e aí fica a cargo do espectador descobrir o que está acontecendo. E o Sam Bain vai fazer, na verdade, o contrário, vai mostrar para a gente o tempo todo a dimensão espacial e vai mostrar mais ainda, eu estou juntando com a Toni Cade Bambara, como esse espaço, na verdade, ele é central nessas relações de dominação, nessas relações de exploração e nos problemas que o continente africano passa, né? Nesse mundo que é herdado, né, pós-independência, né? Então, o espaço, né, o que está é fundamental. E aí ele vai falar isso, né? Isso é a Toni Cade Bambara falando do Sam Bain, né? Que para um povo preocupado com a terra, a relva, os bens, os imóveis, com a casa, com o colonial da experiência, com a apropriação do espaço pela elite, pelo forasteiro, quer dizer, isso é fundamental para você mostrar, né? E aí, se a gente pensa na estrutura da Negra D, o que é a Negra D? É um filme em trânsito,
Ele tem um momento que a gente fica dentro do apartamento, mas é que aí a gente está num diálogo também com o que representa o apartamento, mas ele é um trânsito por Dakar, é um trânsito por Antibes, por Côte d'Azur, né? E ele é um filme que dialoga com esses espaços, né? O passeio da Joana com o namorado em Dakar não é um passeio qualquer. É um passeio onde ela sapateia em cima do monumento dos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vê o monumento, né? A gente vê o monumento e a gente entende o descolamento da Joana desse lugar, né? E desse lugar, digamos assim, né? Do contexto histórico que ela está vivendo, né? E aí a gente já avança. Está tudo bem, gente? Posso ficar falando até amanhã, vocês já entenderam, né? Deixa eu passar aqui. A gente gostaria de ouvir, é por isso que a gente também pensou em fazer a amostra, né? Porque o Sembene ele não cabe em uma sessão, é muito conteúdo, ele mobiliza muitos sentimentos. Assim. Eu estou adorando, eu também consigo ficar te ouvindo aqui muitas horas, né? Não sei, pessoal, porque também tem muita gente que tem aula. Eu vou falar mais um pouco e depois a gente troca um pouco. Só vou falar algumas coisas sobre o filme, assim, sobre talvez como a gente interpreta o filme, né? Eu já passei esse filme de diversas maneiras, e uma das coisas também quando eu vi o convite, que eu falei, eu vou lá falar, porque eu gosto quando as coisas começam pelo começo, assim. Eu mesma já comecei um projeto que para mim era muito caro aqui no Rio de Janeiro, chamava Oficina no Cinemazon, mostrando a Negra D, né? Porque eu acho que é isso, uma coisa inaugural, né? Que precisa, as pessoas... E sempre teve gente, e eu sempre acho que todo mundo viu, e sempre teve gente que não viu. E sempre tem, e eu mostro os meus cursos, e as pessoas sempre ficam chocadas, ficam meio impressionadas, e a gente escuta de tudo, porque as pessoas ficam muito movidas pelo fato, né, de que a Diana morre, né? A Diana se mata. Então, assim, com o fato de não ter saída, né? E aí essa pergunta sempre se coloca, né? Então, o que é a Joana? E isso é uma coisa também para se discutir, né? Pensando aí o cinema do Sembene, né? O que representa a Joana? Porque a Joana, ela é também, digamos, ela é uma personagem, e isso é uma coisa do Sembene que a gente pode até criticar, né? Porque nem tudo são flores, porque é isso, né? Ele coloca aquela personagem feminina que é baseada em uma notícia de jornal, né? Ele escreve o conto a partir de uma notícia de jornal de uma senegalesa que se mata em Paris, se mata em Côte d'Azur, uma coisa assim. É aí que vem a inspiração para ele escrever toda essa história, né? Mas a Joana, ela representa uma pauta, né? Digamos assim, ela representa, não, vou dizer assim, ela incorpora, né? Ela é ali a centralização de uma pauta. E aí eu acho que é um dos pontos também que eu super acho refinado, assim, inteligente na forma como o Sembene constrói as coisas. Porque, a princípio, a gente pode olhar no ar a Negra D e esse filme é sobre o quê, né? Então, cortando o caminho, a Negra D é a negra de alguém. Então, está ali explícita na relação de posse, né? Alguém que não se tem a si mesma. Então, a Joana não é dona de si mesma, a Joana é uma escravizada moderna. A pauta central, né, e ele vai falar disso muito, né, quando conversa com o Manti no Making of African Cinema. Por que a Joana é isso? A Joana está ali para sofrer, ela não está ali para outra coisa. Né? Ela é uma vítima desse contexto dessa pós-independência da escravidão contemporânea que as pessoas vivem, né? Nessa relação entre a África e a Europa. Mas a Joana tem essa dimensão, então tem toda uma crítica ao colonialismo, a herança do colonialismo, porque a gente fala colonialismo sabendo que ele acabou, mas não acabou, né? É um pouco isso. Tem todas essas questões ali, mas a Joana, ela é uma crítica interna também, né? A Joana, ela, ao mesmo tempo que a Negra D é um filme que aponta
para... Isso eu acho que é uma... Por isso que eu estava falando que acho que é uma das questões muito sagazes, assim, na forma como ele articula as coisas, que aponta para críticas, mazelas, a crueldade, né? E vai construindo aí um esquema esteticamente narrativo super dicotômico, né? Super binário, né? Inclusive na composição estética das cenas, no ritmo, na diferença do preto e do branco, né? Não sei se vocês repararam isso, que há uma diferença entre o preto e branco na França e o preto e branco no Senegal. O preto e branco estou falando aí do contraste, né? Tudo em Antibes é mais preto e mais branco, sendo que o branco ele é muito mais puxado, né, no sentido daquilo que se destaca. E aí Antibes Côte d'Azur é listra, Côte d'Azur é bola, Côte d'Azur é um quadro que se fecha, é a câmera que vai junto com aquela personagem, é realmente a estrutura de uma opressão. E de outro, e ordenamento, né? A força. De outro lado, você tem Dakar, que Dakar é cinza. Tem o branco, tem o preto, mas tem vários tons de cinza. Dakar é caótica, Dakar é diversa, Dakar é pobre e tem problemas, mas Dakar representa... Ela não é um lugar de utopia, mas ela é um lugar de comunidade. Ela é um lugar de diversidade, é um lugar de movimento, é um lugar de linhas tortas, é um lugar de vida. Então, isso se manifesta, por exemplo, na forma como ele, né, constrói a fotografia do filme. Mas o que eu dizia, do que eu acho uma grande sacada, que eu acho que me encanta, na forma como ele faz, é que a Diwana é uma crítica interna. Ela é uma crítica aos africanos que querem imigrar, que querem sair do continente, que ignoram a história das lutas africanas, que não pensam de uma forma mais ampla na questão da dominação colonial. E esse é o ponto central. E que acham que podem barganhar com os opressores. Então, A Negra D é um filme que caminha para o fim que caminha, porque o ponto central é dizer que não há conciliação nos possível. Não há possibilidade de compor com quem te oprime. Né? Audre Lorde, né? Não tem como você derrubar a Casa Grande com as ferramentas do colonizador, né? com as ferramentas do dono da Casa Grande. Eu sempre confundo as citações, mas enfim, é essa a ideia, né? É de que você não pode... Então, e aí o ponto, por que o filme não acaba com a morte dela? Por que o filme segue com a máscara? Porque a máscara, ela vai ser esse elemento que representa essa situação que vai fazendo esse jogo, né? Porque, não sei se vocês lembram do começo do filme, quando ela tenta se aproximar dos patrões, ela oferece a máscara. E a máscara ali, que era um brinquedo, desculpa, vira um objeto, que é o objeto do fetiche dos europeus e da objetificação. Né? E ela tenta barganhar com isso. E quando ela rompe com eles, uma das primeiras coisas que ela faz é tirar a máscara da parede. Né? E aí depois podia ficar aí, né? Não, mas aí no final do filme ela morre e a máscara volta. A máscara volta e a máscara vira uma outra coisa. Né? A máscara vira o terror do colonizador. Né? A máscara é a marca também daquilo que diz assim, né? Senão vai ficar assim, né? Que a luta continua, para citar aqui o Samora Machel, né? Que a resistência ela segue, né? Que a Diwana pode ter morrido, mas que, em certo sentido, fica uma lição, né? Sobre resistência, sobre a possibilidade. Porque aí é também uma reflexão sobre a morte da Diwana, sobre... Porque que a Diwana acontece na vida dela é que ela nunca pensou sobre a agência dela no mundo, e ela vai trabalhar naquela casa,
e ela se vê totalmente desprovida de qualquer possibilidade da agência. E uma das possibilidades da gente pensar sobre a morte da Joana, sobre o suicídio da Joana, quer dizer, não tanto como um suicídio, mas como um gesto de recuperação dessa agência, né? Ela entendeu que não tem forma de compor com essa gente, né? E ela toma uma decisão de romper esse pacto. Decisão radical. É radical, não recomendo, não é isso que estamos falando aqui, né? Mas, assim, é entender também essa elaboração que ele vai fazer no filme, né? Porque a morte não é o fim da Joana. A Joana segue na onde? Na máscara, em certo sentido. Ai, não sei, eu acho que tá bom, né? Não sei, tem... Muito bacana. Eu acho que tem Muito bom. milhões de coisas que eu sempre fico pensando, enfim. Tá bom demais, nossa, muita ideia aí. Eu acho que há uma questão central, assim, né? E aí que atravessa... E aí, uma das coisas que eu acho bacana para a gente pensar junto aqui, vocês levarem adiante aí nas reflexões ao longo desses dias que vocês vão estar vendo os filmes do Sam Bain, é que eu acho que, assim, a negra dela, em certo sentido, concentra muitos dos elementos do modo sembeniano de pensar o cinema, de fazer filmes, né? Assim, eu acho que ele serve, em certo sentido, o filme como uma chave mesmo, de leitura, assim, para diversas coisas e temas que a gente vai ver que em alguns filmes ele vai aprimorar mais, outros filmes ele vai caminhar num outro lugar, eu não sei quais são os filmes que vocês vão ver, mas, por exemplo, um dos pontos centrais, assim, nesse contexto, aí eu volto um pouco para a fala inicial, né, também, da Mônica, que liga com o que eu estava falando, que é esse contexto mais amplo, né, de uma discussão sobre o panafricanismo, de uma discussão política sobre como as pessoas se articulam no mundo, né? Não é à toa que o namorado da Joana tem lá um pôster do Patrício Lumumba no quarto, enquanto ela lê as revistas. Eu odeio isso que ele faz. Assim, do ponto de vista da construção de uma personagem feminina, gente, a Joana é um terror, porque ela não é uma mulher, ela é o Sam Bain apresentando essa mulher que não tem saída. A gente adora o Sam Bain, mas a gente consegue minimamente fazer uma crítica disso. O que a gente escuta não é o pensamento da Joana, o que a gente escuta é o pensamento do Sam Bain, assim, né? O que eu estou querendo dizer é que não é uma construção, ela é um terror do ponto de vista, né, da construção de uma personagem feminina, assim, porque ela realmente não tem agência, ela é total, mas ela está também fazendo o quê? Ela está reproduzindo a crítica que o Sam Bain, ela representa a crítica que o Sam Bain faz ao Senghor e a ideia de assimilação. Porque é esse o pau, né? Porque a Mônica pode falar muito melhor do que isso do que eu, quer dizer, nessa ideia do Senghor e nessa forma, porque é uma disputa política entre modos de entender como se libertar do colonialismo, digamos assim, entre o projeto da negritude representado pelo Senghor e o projeto pan-africano, talvez representado pelo todo o resto do continente, né? E a gente viu lá o Sam Bain falando com o Tahir Shariat, uma conexão pan-africana. É todo o pensamento, inclusive, que vai articular politicamente, né, os países, a criação da Organização da União Africana, toda essa articulação mesmo de pensar, né, esse desenvolvimento, e do outro lado você tem um projeto que vai dizer que você rompe a forma de você vencer o colonizador é dominando as ferramentas dele. Qual é um dos pontos centrais, né, no pensamento do Senghor? A língua. Tem que aprender francês, né? Ele tem uma expressão para isso, né? O francité, que você tem que então falar. E o Sam Bain odeia isso com todas as forças dele. Odeia todos esses aspectos. Então, grande parte da construção dessa personagem, da Joana, dessa maneira tão, digamos, a meu ver, agressivamente alienada, porque aí a gente também entra nesse léxico marxista, né? A Joana é uma pessoa alienada, assim, ela precisou sofrer tudo aquilo para ter alguma consciência crítica, né? Não vou nem dizer de classe, mas uma consciência sobre o mundo. Ela precisou realmente ir no limite para entender que não tinha jeito, que precisava ser de uma outra maneira. Ela sapateia no monumento.
O namorado tem lá o pôster do Lumumba, enquanto ela tem uma revista de moda, sei lá, de fofoca, agora nem me lembro o que é. Então, assim, ela não está nem aí para o que está acontecendo, até a hora que ela se vê presa, porque é isso que ela é, uma escravizada contemporânea. Ela se vê presa, literalmente. Então, assim, é interessante pensar essas dinâmicas, né, que vão estar presentes, né, nas falas que o Sembene faz, nessa crítica que ele faz para um lado ou de outro, né? Tem outros filmes que claramente ele vai fazer essa crítica, né? Essa crítica interna, digamos assim, diretamente ao Senghor. O Senghor tem um momento que proíbe ele de filmar no Senegal. Eles brigam mesmo, assim, não é uma... E ele, sobretudo depois que ele faz um filme que se chama Chala, né? Que todo mundo fala que é o Senghor ali, que é um político, que tem problemas de impotência, e que tem um jeito de falar que é igual ao do Senghor, porque o Senghor, né, não sabia falar o Wolof, tem sotaque dele, que eu não sei nada disso, né, gente? Só conheço a história de falar porque eu não falo Wolof, não tenho a menor ideia de se o sotaque do Senghor era bom ou não, mas tem toda essa questão, né, do Sembene fazer uma caricatura dele em 75, enfim. Mas, então, tem essas pautas aí presentes. Eu ia falar de uma outra coisa que agora eu esqueci para encerrar, mas agora eu não me lembro mais. Acho que era isso. Não estou lembrada. Uma outra coisa, e aí eu termino aqui, que além dessa coisa de pensar nesse lugar do griot, eu gosto de pensar mesmo, eu fico pensando, ainda que o Sembene tenha dado essa entrevista em 78 a François Paf, falando que ele, né, o papel como um raconteur, como um griot, um contador de história, essa função do cineasta, eu fico pensando sempre muito no lugar onde ele se coloca nos filmes dele, né, nesses dois específicos, né, no A Negra D e no Mandab, que é o lugar de quem faz a tradução. Né? Ele traduz, né? E aí pensando naquela coisa que sempre fala, né, do significado da palavra traduzir, né? Etimologicamente é próxima à palavra trair, né? De que quem traduz trai, né? E aí eu fico pensando como ele se ocupa também, esse lugar dele de cineasta africano, como esse cara que está traindo nesse sentido, traduzindo, usando o cinema como essa ferramenta de transformação. Então, acho que aí eu volto para a ideia da megotagem, é como se ele usasse uma linguagem, que é uma linguagem, digamos, do Ocidente, mas ele torcesse ela, como se ele traísse ela, no sentido de fazer outra coisa para se comunicar com os senegaleses e com os povos africanos no mundo, aí pensando no sentido pan-africano, incluindo a diáspora. Excelente, muito obrigada, Janaína, por trazer tanta informação. Eu só fico pensando que a gente precisa fazer a segunda mostra Osmani Sembene, porque tem, né, vários filmes que são importantíssimos também, o Chala não está nessa, né, o Mandab, Muladê, tem tanta coisa, né, que merece atenção, merece ser discutida. Então, eu vou aproveitar, apresentar para o público, né? A gente ainda não revelou todos os filmes, mas semana que vem vai ter o Emitai, comentado pelo Mamoru Ndiaye. Amo esse filme. E o professor Ibrassani, direto de Zinchó, lá de Casamansa. Ai, que legal. A gente vai ter a exibição do Chedo, ainda para confirmar o palestrante. Também Campo de Tairoi, com Soriba, Adoro. que é pesquisador aqui do grupo também, mestrando da UFES, e Geloá, com a professora Fatim Sambi, lá da Universidade Cheikh Anta Diop. Então, você tentando trazer essa voz dos senegaleses, né? Tá muito essa análise. Essa mostra, hein? Tô falando, tá? Mas precisamos de uma segunda, né? Vocês concordam comigo que tem muito filme aí. Bom, eu estou encantada, agradeço muitíssimo. Imagino. Foi riquíssimo, eu fiquei, né, várias questões que merecem, né, seria tão bom a gente pudesse
Se ter vai mais perguntar tempo alguma para. coisa, fala, gente. Ó, vamos embora, ninguém precisa guardar, não, o que está passando, não. Eu passo a palavra para os nossos participantes, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser trazer um ponto. O que eu acho fascinante de Sembene é com essa capacidade de colocar os diálogos e passar a visão política dele, sem que o filme seja assim, o foco disso, né? Mas quando os deputados ali na Assembleia, ele faz uma crítica contundente, ele mostra exatamente, deixa-se revelar o pensamento, né, através desses diálogos, essas entrelinhas, né, a bandeira do Lumumba, do Che. Então, é bem assim, é um cinema político, né? E ele atinge, e a gente sai com essa consciência. E é triste assim, ela ter morrido, mas é pensando assim, é a morte mesmo, né? Não tem outro caminho. Ela vai fugir, ela vai conseguir fugir. Não tem fuga. É uma Então, escolha, né? Eu acho que é isso, assim, não é bonito, mas é uma agência, eu acho que assim, é um gesto, é uma posição. não romantiza, né? Nenhum dos filmes dele eu falo assim, eu coloquei vários filmes para assistir com os meus filhos, que são criança, e eles ficavam chocados, porque não tem. A gente acha que o final vai ser melhor, não poupa, né? E a Eu acho que realidade, e quando a gente pensa que isso aconteceu, não é uma ficção, né? A partir daquele jornal que aparece no filme, a notícia no jornal, né? Então, não é uma criação literária apenas, é a realidade. E essa mensagem, né? Não tem jeito de compor, não tem pacto possível. É muito assim, não adianta negociar, que não tem negociação que funcione, entendeu? Então, É chocante, mas é a mensagem, né? A forma como ele quis atingir os nossos corações, né? E o meu atinge demais. Bom, eu passo a palavra, se alguém quiser comentar, professor Liberato, professor Fábio Maza chegou aí também, uma honra a sua presença, professora Mônica Lima, se quiser trazer algum outro ponto, os demais participantes, fiquem à vontade. Tem duas coisas que eu queria ouvir de você. Primeiro, a questão do Ousmane Sembene comunista, né? Claro que tem essas notícias ali, o Che Guevara, o Lumumba, mas eu não sei, como você percebe, né, na cinematografia dele, até estou te pedindo para você dar um voo rasante, eu sei que é muita coisa, mas essa presença militante dele, né? E, ao mesmo tempo, essa militância que é a partir do diferente lugar, que é esse lugar de África. Quando você falou da discussão dele com o Senghor, eu fico doida para falar umas outras coisas, mas não vai dar tempo, hoje não vai dar. Aí você fala para as pessoas os outros dias, que eu acho que vai, né? Essa discussão dele com o Senghor é riquíssima, né? E eu sempre me lembro, quando escuto isso, né? Aquela história da negritude, do Sou Inca dizendo, do tigre, né? Não precisa exaltar sua tigritude, ele salta e vai e come a presa, né? E fora isso, essa ideia do Senghor, que você tem que se apropriar das ferramentas do colonizador para poder, né, lutar contra o colonizador e se tornar um igual a ele, né? Enfim, essa coisa toda que o Sembene discorda. Mas eu não vou desenvolver isso agora, não. Enfim, isso é pano para outras mangas. Mas primeiro essa questão do como é que você vê o Sembene no A Negra D, mas também na cinematografia dele, essa presença dele como esse ativista comunista, né? E a segunda questão que tem a ver com essa reflexão que você trouxe ao final, que é bem importante, que é essa personagem feminina silenciosa, né? Concordo com você que o suicídio é uma forma de dizer não, nesse caso, uma forma dolorosa, né? E, enfim, que nos corta a alma, como disse a Mariana, mas que é uma forma de dizer não, é um não, né? Eu não vou existir nesse mundo desse jeito que está. Né? Lembro também aí muito de um curta-metragem que assisti no México, Carlos Franco, que era sobre os jovens mexicanos empobrecidos, enfim, gangues urbanas, e o nome do documentário era La Neta No Hay Futuro, né? Ou seja,
falando a verdade, não tem futuro, né? Então, dizendo o mesmo, né? Não tem futuro. Então, assim, é um pouco... Claro que deixa essa mensagem, mas assim, é também uma mensagem de um não inequívoco àquele mundo. Não posso existir nesse mundo do jeito que está. Mas aí, por outro lado, assim, eu não sei se o final da máscara provocando medo, né? Aquela criança com uma máscara provocando medo no patrão, é também um recado, né? Explícito, assim, do tipo, me aguardem, porque, olha só, eu estou aqui, eu sou o futuro disso aqui, eu vou te pegar lá na frente, entendeu? Então, tem um pouco... Eu te pergunto se você tem essa percepção ou sou eu que estou querendo ver isso aí. Eu acho que super é. Tipo, isso não vai ficar assim, isso não é o fim, né? Que não acaba, que é um processo que vai... Eu acho que as pessoas veem, às vezes, muito de forma pessimista. O A Negra D, eu falo, não é, gente. É um filme que tem uma lição, eu acho, que é essa. Mas tem uma... Eu não vou dizer assim, promessa, né? Mas eu acho que é isso. É tipo... Eu acho que nesse momento da vida, o Sembene ainda está super nesse contexto de uma formação mesmo política, né? Eu estava até voltando aqui, tem esse livrinho que é um livro do Paul Vieira, que eu adoro isso, que é o Paul Vieira, que é que a gente viu na foto, ele escreve sobre, também documentando os, né, durante a vida, sobre o cineasta. Ele tem um livro sobre o Sembene, que ele faz uma certa biografia e depois comenta um pouco os filmes. E aí é uma biografia não muito crítica, ele só vai contando os fatos da vida mesmo do Sembene. E ele vai contar desse momento do Sembene, quando ele entra no movimento sindical, aí o momento que ele se filia ao Partido Comunista Francês, e ele fica, durante o momento que o Senegal se torna independente, ele é membro do Partido Comunista. A partir daí, ele começa a reunir as coisas para escrever as primeiras coisas. Ele viaja durante 10 anos, vários países, inclusive ele vai para o Vietnã do Norte, para a China. Ele tem realmente, então, essa dimensão, digamos assim, né, que vai atravessar os filmes aí, sobretudo, eu acho que esses primeiros filmes, está super ali, de alguma maneira. E de acreditar na Revolução. Eu acho que o Sembene passa a vida inteira acreditando na Revolução. Então, tem saída, mas precisa aprender, precisa sair desse lugar da alienação, porque enquanto você estiver alienado achando que é possível compor, a única solução, aí no caso, né, exemplificada para Diana, é a morte. Mas eu super acho, e eu acho que isso vai estar presente, inclusive nas escolhas que ele vai fazer dos filmes, né? Vocês falaram que vocês vão ver o Emitai. Uma das pautas que para ele também, que atravessa, inclusive, biograficamente a vida dele, que, né, que é a questão das guerras, né? Das guerras mundiais, não que ele tenha vivido as guerras mundiais diretamente, né? Eu esqueci aqui o ano que o Sembene nasce, 30 e poucos, se eu não me engano. Eu acho que 23. 23. Mas a Segunda Guerra Mundial, ele, de alguma forma, presencia como um jovem. É um momento um pouco antes, a guerra termina uns anos antes dele ir para a Europa pela primeira vez, né? Quando ele está com, tipo, 18 anos. Porque isso é uma coisa curiosa, entendeu? Assim, quer dizer, a Diwana, ele também foi a Diwana. Ele foi um jovem senegalês que foi para a Europa buscar melhores condições de vida, sabe? Então, assim, também tem essa dobra, né? Digamos assim, não estou dizendo que isso é um filme autobiográfico, mas é que essa trajetória que ele está querendo mostrar de alguma forma criticamente, quando eu falo que é uma crítica interna, que é para dentro, é uma trajetória que ele fez quando era jovem, né? E aí a questão das guerras voltam em 2 filmes, né? Que ele vai no Emitai, que é toda essa questão de mostrar como, né? A África, né? O Senegal, mas a África no sentido, né? Vai ser espoliada durante as guerras, né? Para fornecer mantimentos, né? Mas que é essa questão, né? No Emitai, o arroz e tal. E que eu acho maravilhoso, por exemplo, porque ali já tem essa, do ponto de vista pensando nas questões das mulheres, e aí tem alguns textos que falam sobre as personagens femininas
nos filmes do Sam Bene, e é muito doido, que também tem muitas análises que falam que os filmes que o Sam Bene é feminista porque ele tem um monte de protagonista mulher. Eu já acho que já pegou pesado. Mas, assim... tem o Emitai, né, que é um filme que eu adoro, inclusive a articulação das mulheres no Emitai, que elas é que fazem a resistência, né? E eu acho que o filme começa com uma declaração também, que agora eu não me lembro, tipo assim, uma dedicatória para todas as pessoas que lutam no mundo. O filme tem primeiro o filme abre com essa dedicatória e depois o filme começa. E o Campo de Charleroi, que é uma história também verídica disso, né, de soldados senegaleses que lutam na Segunda Guerra Mundial e que são chacinados, né? Na verdade, ficam presos no campo de concentração porque o governo francês, né, não quer pagar o que deve e acaba matando os caras. Foi mal, gente. Ah, spoiler! Foi mal. Enfim, mas é uma história real. Se você ler sobre o filme, você vai saber que isso aconteceu. Foi mal. De qualquer maneira, mas ótimo. Você está instigando o povo para participar nos outros mas dias. Mas esses temas, né, que vão e que voltam, né, e que vão... E aí eu sempre penso, eu acho que a minha formação historiadora, assim, eu sempre penso o cinema no mundo de uma forma imanente. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, de um mundo bipolar. A gente não pode esquecer o papel da União Soviética desempenha nesse contexto das independências africanas. Quer dizer, nada disso é à toa. Por que o Sam Bene vai estudar na União Soviética, entendeu? Não é porque ele ganhou simplesmente uma bolsa de estudos, porque haviam convênios firmados, né, que possibilitavam que os africanos fossem para estudar, né, na União Soviética. Ele não vai ser o único que vai fazer essa trajetória. Né? Da mesma forma como, sei lá, quando o Thomas Sankara, que agora finalmente uma parte da justiça foi feita, porque o assassino do Thomas Sankara, que é o Blaise Compaoré, foi condenado ontem à prisão perpétua. Saiu ontem o veredito do julgamento. Ele está fugido, né? Ele está, sei lá, acho que em Gana, não lembro onde ele está, mas fico aí só feliz de pelo menos ter essa justiça ter sido feita. Isso é só uma nota de rodapé. A primeira vez que eu fui em Burkina Faso, em 2011, era proibido falar do Sankara publicamente na rua. Se você quisesse comprar um livro sobre o Thomas Sankara, você parecia que você estava comprando, sei lá, drogas na esquina, assim, você marcava com o livreiro aqui, eles te entregar o livro ali, ó, Thomas Sankara ali com Mariana. Então, esse é um momento importante. Então, Thomas Sankara, quando vai fazer lá a revolução que transforma o Alto Volta em Burkina Faso, também tem uma articulação com a União Soviética, enfim, como tem uma articulação com o Gaddafi, tem uma articulação outra. Só estou dizendo que essa trama é muito mais complexa, né, dessas questões que dizem respeito, né, essas articulações nesse mundo aí, e eles estão presentes de alguma maneira, ainda que num cenário mais amplo, eu acho, nas obras do Sam Bene, assim, nas escolhas das histórias que ele quer contar.